No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio, o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Rogério Oliveira. Bom dia, Rogério. Bom dia, Pedro. Bom dia, Tiago. Bom dia ao público, em especial aos servidores municipais. Tá ok. Eu vou pedir uma parte, Rogério, que o senhor respondeu uma carta. Eu tentei telefonar para o senhor Fernando Minoru Miyasato. Eu abri lá no Fácil um requerimento como cidadão, querendo saber por que multas de trânsito de um carro que era da minha empresa foram parar na dívida ativa da prefeitura e mandaram para o judiciário, me protestaram a minha empresa, sujaram o nome da minha empresa. Aí eu abri, uma pergunta, por que em vez de mandar para a dívida ativa, para o judiciário e para protesto, por que não mandaram a multa para o carro? Porque aí para o carro você paga a multa, não precisa pagar sucumbência, honorário para procurador, né? Não passo por esse desgosto que tem a minha empresa protestada, né? Enfim, aí o senhor Fernando Minoru Miyasato, chefe de divisão técnica, comissionado, que eu já apurei, né? Ele é auxiliar operacional, comissionado, chefe, né? Ele respondeu o seguinte, traduzindo, que essas multas é porque o motorista não foi identificado. As multas foram pagas, mas as multas em nome da pessoa jurídica não foram identificados o infrator, aí tem multa em dobro. Tranquilo, eu não perguntei isso. Eu perguntei por que você não mandou as multas para o carro. Ele disse que aí mandaram para a dívida ativa, e aí, muito bem. Senhor Fernando, o senhor ou não entendeu, não interpretou a minha pergunta, ou fingiu que não entendeu. A pergunta fica no ar. Por que vocês estão enviando multas para a dívida ativa, protestando? Aí o cidadão tem que pagar sucumbência, que é honorário para procurador, tem o nome protestado. Vocês têm que mandar multa para o veículo. Entendeu? Veículo, chassi, placa. Não é para mandar para protesto para o judiciário. Então eu ainda aguardo a resposta correta. Por que vocês não mandaram para o veículo? Por que mandaram para a dívida ativa? Brincadeira, ele fingiu que não entendeu a pergunta? Ou não entendeu mesmo, né? É bem provável, né? Rogério Oliveira, o que aconteceu na Câmara Municipal na segunda-feira? Nós tivemos a prestação de contas do segundo quadrimestre do ano de 2019. A sessão estava sendo presidida pelo vereador Eduardo Carneiro. Num certo momento ele se desentendeu com o Giacomo Bruno, né? E houve um bate-boca. Mas aí a questão é que, Pedro, eles convidam a população para uma audiência pública de prestação de contas da saúde. Só que eles querem que a pessoa chegue lá e a pessoa fale exclusivamente da tela, da apresentação que está sendo feita. Só que numa audiência pública você abre justamente para a população para que ela faça os encaminhamentos, as intervenções que ela acha necessário e que é aquilo que vem incomodando o usuário no sistema inteiro. E eles ficam o tempo todo assim, se mantenha dentro do tema, se mantenha dentro do tema. Só que eles não te dão a oportunidade de você formular uma pergunta até chegar ao questionamento. Eles ficam cortando, eles ficam limitando o tempo. E eles controlam o tempo conforme a vontade deles. Muitas vezes eu fiquei cronometrando junto, porque o vereador tem 5 minutos e o participante tem 3, o cidadão comum tem 3 minutos. Muitas vezes, se a pessoa começa a pegar pesado, eles falam que deu tempo. E não está ligado lá o cronômetro para você poder... Não está ligado? Não está ligado. E aí eu acompanhei que quando a pessoa está fazendo, de certa forma, um elogio, uma defesa, a pessoa pode alargar o tempo. E aí eu chamo de padre, que já vai ser ordenado agora dia 7 de dezembro, uma ótima pessoa. E aí eu comecei a cronometrar, não deu o tempo dele. O Eduardo já começou a cortar. Deu a discussão tudo, o Eduardo passou o comando da mesa. Eduardo Carneiro. Passou o comando pro vereador Moreira. O vereador Moreira foi na mesma linha de debater com a população que estava fazendo esse questionamento. E aí se desentendeu com o Alex Bueno. O Alex, ele é contundente, ele põe empolgação na voz, ele faz questionamento, né, bem articulado, e isso incomodou o Moreira. E aí esse cara começou a debater. Nesse momento eu até saí da mesa. Porque se eu estou compondo uma mesa, ele começa a agredir a sociedade que está lá para fazer questionamento, eu não faço parte dessa mesa. Eu deixei a mesa e fui ficar no meio das pessoas. Daí que o Moreira defende que a saúde de Guarulhos está boa. Achei muito estranho, né? Porque quando você pega os dados de 2019, ele tem
uma pequena elevação na quantidade de consultas, de atendimento. Eles não apresentam para nós taxa de mortalidade infantil, não apresentam para nós o número de cirurgias realizadas no município, a demanda reprimida, eles não apresentam. Isso não são dados públicos? São dados públicos que eles têm que colocar dentro de uma prestação de contas. Prestar contas é isso, é dizer para a sociedade como está as contas da Secretaria de Saúde, qual que é o planejamento, como que está o recurso financeiro, só que eles não gostam de ser questionados. E aí, para minha surpresa, ontem, quando eu fui no HMU, quem está lá no atendimento? O vereador Moreira. Para o vereador Moreira, a saúde... No atendimento? No atendimento, eu vou falar. Para o vereador Moreira, realmente a saúde está boa. Sabe por que está boa? Porque ele chega na recepção com a pessoa que ele leva para ser atendido, a recepção fala, olha, você não está hoje aqui no retorno médico. Aí ele fala assim, não, eu estou, espera, liga para o médico está lá dentro, o médico fala, não, abre a ficha que eu vou atender. Isso, as pessoas podem dar o nome que quiser, para mim o nome é fura-fila do SUS. É carteirada. Alguns dão esse termo, né? Aí eu achei estranho, porque você pega um vereador que defende que a saúde está boa e ele precisa ligar para o médico. Mas o HMU é só para atendimento de urgência, emergência. Então, mas aí estava eu, a presidente do conselho local e a funcionária da ouvidoria. Na mesma hora, eu falei que ela vai fazer um relatório, vai comunicar ao doutor Eduardo, que é o administrador agora da Birigui na HMU, porque eu quero saber se o médico pode atender através de uma ligação do vereador, ele tem que fazer isso na clínica particular dele. Lógico. Não dentro do Sistema Único de Saúde. Isso é errado. Isso aí cabe punição, tem que ser verificado. Então, Moreira, realmente para você, a saúde pública da nossa cidade está boa, porque você vai com a sua carteira de vereador, você se apresenta quem você é, você liga para o médico, vocês acabam tendo esse contato mesmo, e aí tá boa, a saúde dessa forma tá boa. Agora, para aquelas 100 pessoas que estavam esperando o médico atender, que estava lá algumas horas, para eles não tá bom não. Então não adianta você brigar com as pessoas, vai cobrar na Câmara. Então ele tem algum relacionamento com o médico, alguma amizade? Com amizade com o médico. Inclusive, Pedro, eu conversando com o diretor do hospital, ele falou que o maior problema lá dentro do HMU são as questões políticas. As questões políticas. Foi colocado lá um médico, gente boa, você tem que conversar com ele. Ele vai falar para você todos os problemas da unidade. E o problema é que ele não é político, ele é técnico. E aí ele encontra dificuldade política. Por quê? Porque ele pega um médico e fala para o médico, você vai trabalhar X horas, tal dia, tal dia. Se esse médico não fica contente com o que ele planejou como técnico, esse médico liga para o vereador, que liga para a secretária e trabalha o dia que quer. Aí o médico consegue trabalhar o dia que quer. Então, são esses demandas. Por isso que eu falo, eu não culpo o prefeito Guti. Eu não acredito que isso seja o prefeito Guti. Isso é a secretária, mas os vereadores que permitem. Como que nós vamos melhorar um hospital dessa forma? Então, aquela pessoa que às vezes está aguardando uma cirurgia há meses, que pode ser mais importante do que uma que eles levam, que não é tão grave, acaba ficando prejudicado. Peraí. Fala, Tiago. Sobre isso, a prefeitura está respeitando o caráter deliberativo do Conselho Municipal? Não. Ela consulta, ela fala com o Conselho, ela quer saber o que está acontecendo, ela vai nas UBSs? Não, eu tenho 2 exemplos para te dar que ela não respeita. Ela acabou de adquirir 11 veículos e fez uma contratação de 3 Rabecão. Carro funerário. Em nenhum momento isso passou pelo Conselho Municipal. Porque se você tem emenda parlamentar para comprar 11 veículos e não vier especificando que tipo de veículo... Peraí, o carro funerário é serviços públicos. O Rabecão? Não, é o SVO. É o SVO. Mas não é serviço público? Não, ainda é saúde? Não, é saúde. Tá. É que tem uma parte que é Estado, uma parte que é serviço público e uma parte que é saúde. Recolher o óbito no lar é saúde. Tá. Então, o que acontece? Nenhuma dessas ações foi discutida no Conselho Municipal de Saúde. Porque se discutir, nós vamos falar, não, o que nós precisamos agora é ambulância. Não é veículo para transportar, para a pessoa fazer trabalho administrativo. Leva o documento da Secretaria de Saúde para o BSA, da UBSA para o BSB. Esse serviço aí tem outras formas de se fazer. Né? Você tem o correio aí da Prefeitura Malote. E aí se compram 11 veículos para isso aí e se faz essa contratação. Não respeitou. Uma outra questão onde mostra que eles não respeitam a deliberação do Conselho. Nós colocamos em pauta a questão do Hospital Pimentas Bocés, da SPDM. Então nós fizemos uma resolução, ela foi aprovada inclusive
Com o voto da gestão, a gestão é o 25% da composição do conselho. Com o voto da gestão, que nós íamos ampliar o contrato da SPDM pelo prazo máximo permitido, que era de 36 meses. Eles foram lá, renovaram por 12 meses e a doutora Ana suspendeu o chamamento público que estava em funcionamento. Agora ela voltou atrás, ela fez só por um ano, e agora ela voltou atrás e está reativando um chamamento público que ela havia cancelado. Ou seja, não foi o que o Conselho deliberou. O Conselho entendeu que para o hospital poder contratar, o hospital conseguir negociar as dívidas deles, porque o hospital adquiriu muitas dívidas, ele precisava de um tempo maior. Então eles não dão um espaço para a empresa respirar. Porque se você tem uma dívida, de 36 mil, vou pegar um número simples, e você dividir por 12, é um número maior. Se você dividir por 36, você dá o fôlego para que a empresa continue comprando, administrando e negociando as dívidas. Então eles não acatam as deliberações do Conselho. E isso tem sido prejudicial para eles mesmos. Porque agora o Tribunal de Contas está cobrando o chamamento público, eles estão tendo dificuldade em renovar o mesmo contrato que poderia ter feito há um ano atrás, e vai tocando a vida, da forma como dá. Ô Rogério, eu quero aproveitar a sua participação, você que é do Sindicato dos Servidores. Há muita polêmica envolvendo aqui esse artigo 8º aí do RP, o RJU. O promotor Nadim Mazum está tentando extinguir esse artigo 8º que computa todo o tempo de serviço do servidor. O que o sindicato tem pensado a respeito? Olha, Pedro, isso é uma questão bem interessante. O Fórum das Associações, representado pela Atos, ele deu um passo inadequado no momento que não era o correto. Quando o prefeito colocou dentro da lei de transposição o artigo 8º, ele disse o seguinte: será computado para todos os fins o tempo de serviço anterior. Sim. Só que ele não fala que vai indenizar desde que a pessoa entrou e vai pagar em valor isso. Será computado a partir dali. Ficaram de fora 5 mil trabalhadores sem ser transposto para o regime jurídico único. O pessoal entende melhor assim. RJU. Essas pessoas elas vão continuar recebendo o fundo de garantia. E elas não migraram porque elas estão em vias de se aposentar. O Fórum das Associações se reuniu diversas vezes com essas pessoas e disse para eles que eles tinham direito igual aos que migraram. Direito igual, isonomia não vai ter nunca. Porque se o cara que migrou, ele não vai ter mais FGTS, mesmo que você aplique quinquênio e sexta parte para os que não migraram, vai existir sempre a desigualdade. E o pessoal faz muita confusão no que é isonomia. Isonomia é: eu sou técnico de enfermagem, eu ganho 1.600. Um outro técnico de enfermagem, na mesma empresa, ganha 1.700. Isso não pode. Agora, os benefícios que eu adquiri durante o tempo que eu estou na empresa, ele não entra nessa questão de isonomia. Então, eles ficaram batendo nessa tecla, e através da Atos, eles foram lá e provocaram o Ministério Público, que é outra coisa que vale a pena dizer. O Ministério Público, ele só age quando provocado, ou quando a coisa é muito escancarada. Pode agir de ofício. De ofício, mas na maioria das vezes quando ele é provocado. É tanta denúncia, Pedro, que normalmente ele não tem tempo de ver a questão de ofício. Ele vai naquelas denúncias que vai chegando. Então houve essa questão da Atos. Eu gosto de falar pelo Fórum das Associações, para eu não colocar a culpa numa única associação. Porque são várias associações que decidiram essa questão. Nós do sindicato, nós entendíamos que tinha que ser feita alguma coisa. Mas o nosso advogado, cauteloso, ele estava estudando algumas jurisprudências que já existiam. Então, existem diversas jurisprudências dizendo que não pode. Mas não pode, ele tem que ver, não pode porque fez de tal forma. A outra jurisprudência fala não pode porque fez desse jeito. Então, ele tinha que fazer todo esse estudo para depois ingressar com uma ação. Agora, nem adianta nós fazermos uma ação. Nós temos que esperar o resultado desse imbróglio todo para que o sindicato possa se posicionar. Eu só não acho justo as pessoas agora falarem assim: o sindicato se juntou com o prefeito, sabia que isso... Não, é porque está chegando. Sabia que isso ia acontecer e depois ia colocar a culpa na justiça. Não, nós não sabíamos que isso ia acontecer. E mesmo porque, lá em 2015, todos os trabalhadores, quando estavam naquela greve lá com 15 mil pessoas, eles falavam: queremos a lei 1.629 e queremos que seja garantidos os direitos que estão dentro dela. O prefeito Guti, ele não alterou em nada. Ele fez parte daquele processo. Ele subiu no carro de som e ele ouviu os trabalhadores falar. Ele só fez o que o trabalhador pediu. Agora tem que arcar com os bônus e os ônus. Agora, sem esse artigo 8º, é praticamente o mesmo projeto do então prefeito Almeida, não é? Sim, tecnicamente sim. Toda aquela polêmica,
Agora, eu posso ser enganado, hein, Rogério, mas eu li a representação do Dr. Nadim Mazum, em nenhum momento ele cita alguma provocação, parece que ele agiu de ofício. Não, a gente tem essa documentação, nós vamos, no momento certo, nós vamos entrar no processo, porque ele fala o seguinte, ele fala que ele foi concedido gratificações de períodos anteriores. Não, não foi concedido gratificação. Quando ele fala foi concedido gratificações de períodos anteriores, dá a entender de que as pessoas receberam indenização em dinheiro por isso. Não, eles começaram a receber a partir dali, já dentro da lei. Ok, fala, Tiago. O Conselho também está em processo eleitoral, né? Quem pode se candidatar e quem pode ser e votar no Conselho? Isso. O processo eleitoral das unidades básicas ele vai até o dia 30 de outubro. O usuário ele se candidata como usuário, o trabalhador como trabalhador, e a gestão indica alguns conselheiros de confiança dela. Mas ela tem que indicar, por exemplo, vamos pegar uma unidade, vamos pegar o HMU. Eu gosto de falar bastante do HMU porque fica bem em evidência. O pessoal está fazendo um bom trabalho lá, viu, Pedro? Averiguei? É bom saber. Está fazendo um bom trabalho. É bom saber. Melhor que a Gerir? Muito, nem se compara. Nem se compara. A transparência deles é outra, a conversa é outra, totalmente diferente. Isso é bom. Quando a coisa eu sou muito verdadeiro nessas questões. Então vamos lá. A Birigui, ela tem direito de indicar 2, ou gerente, ou responsável técnico, para compor o conselho. Os trabalhadores vão eleger 2 entre eles. É uma eleição à parte. Então todos eles podem se candidatar. Normalmente eles já falam, vai você, eles combinam e é eleito. E o usuário, 4 usuários, podendo ser de qualquer região de Guarulhos. Quem pode votar no usuário é o usuário e assim consequentemente. O usuário, ele tem algumas questões que precisam ser observadas. Por exemplo, eu recebi no conselho que no HMU 2 assessores, do executivo se inscreveu para participar. Eles pediram a avaliação da comissão eleitoral do conselho. Eu vou convocar ela até sexta-feira e ela vai fazer. Mas já dá para entender que quando você é assessor não acho correto. Do executivo, principalmente do executivo. Não acho correto. Do executivo você disputar a vaga de usuário. Não, você não pode. O dos vereadores, a lei ela não faz menção no conselho gestor. Ela faz menção no conselho municipal. Então ele não vai ser conselheiro municipal. Ele vai ficar pela unidade. Por que o conselho quando acaba entrando do vereador, o assessor do vereador, o papel dele seria pegar as dificuldades, levar para o vereador e falar, vereador, está acontecendo tal coisa. Mas não, eles usam de uma forma muito chata, que é como se eles fossem o proprietário da unidade. Então começam a ocorrer as carteiradas. Então nós estamos muito preocupados nesse processo. Eu havia pedido no primeiro ano, como presidente, encaminhei para o Eduardo Soutor, porque ele fez essa modificação na lei. Ele não encaminhou. E a sua pergunta se a secretária tem ido nas unidades, Thiago, não tem ido. Inclusive, eu deixei isso bem claro na Câmara Municipal. Em cima do horário, obrigado, Rogério Oliveira. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Pedro.